Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. STF julga cancelamento de 3.400.000 títulos de eleitores que não fizeram biometria. Operação deflagrada pelo Ministério da Segurança Pública prende quase 1.500 acusados de roubo, assassinato e tráfico de drogas. Os detalhes você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, o plenário do Supremo Tribunal Federal julga, neste momento, uma ação contra o cancelamento do título de eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico obrigatório. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, quase 3.400.000 brasileiros estão nesta situação e impedidos de votar. A ação é movida pelo PSB. O partido observa que a maioria dos títulos cancelados é do Nordeste, alega que cidadãos humildes não tiveram acesso à informação para cumprir a formalidade e argumenta que o cancelamento seria inconstitucional porque cerceia o direito de votar. O TSE ressalta que uma mudança nos cancelamentos pode prejudicar o calendário eleitoral. Detalha que a reinserção desses eleitores provocaria dificuldades, porque seria necessário revisar os cadernos de votação e urnas. Cita também que a demanda envolveria, inclusive, custos eventuais e eventuais licitações ou aditamentos de contratos já firmados, bem como a requisição das forças federais para suporte logístico, dada a urgência que a operação requer. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República enviaram pareceres ao Supremo, se manifestando a favor do cancelamento dos títulos de eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico. A ministra da AGU, Grace Mendonça, alertou para o risco de fraude caso se permita o voto desses eleitores que tiveram o título cancelado. O parecer da Procuradoria-Geral da República ressalta que essa ação colocaria em risco a lisura do pleito, permitindo o comparecimento de eleitores que não estão ali listados. Aí o relator da matéria, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou no início da sessão pela manutenção do cancelamento. Ele disse que não vê inconstitucionalidade no modo como a legislação e o TSE disciplinaram essa revisão eleitoral e o cancelamento do título em caso de não comparecimento para sua renovação. Ele também ressaltou que o TSE demonstrou as dificuldades técnicas e o risco para as eleições a menos de 2 semanas. E aí a gente tem também informações a respeito dos outros ministros que já estão votando. A votação ainda não acabou, mas temos aí já uma maioria formada no sentido de não aceitar a ação. Então, a informação que a produção me passa nesse exato momento, o repórter Daniel Ito está lá, passou essa informação para a produção e aí é no sentido de não voltar atrás, manter o cancelamento. Além do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, votaram nesse sentido os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Até o momento, a única divergência é do ministro Ricardo Lewandowski, mas o ministro Marco Aurélio Mello também já adiantou que vai votar pela recuperação dos títulos cancelados. A ministra Rosa Weber, que atualmente preside o Tribunal Superior Eleitoral, se declarou impedida para participar desse julgamento. O ministro Celso de Mello não compareceu à sessão e, por esse motivo, não teve o voto computado. Agora, uma observação em relação à preocupação dos políticos sobre esse número é que sobre esse número de títulos cancelados, né? Esse número, argumentam os políticos, pode ser decisivo numa eleição. Na corrida presidencial de 2014, por exemplo, 3.400.000 foi a diferença ali apertada no número de votos entre o primeiro e o segundo candidatos ali ao Palácio do Planalto. E a gente segue falando de eleições. O Ibope divulgou hoje mais uma pesquisa de intenção de votos para presidente da República. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos conferir os resultados com a narração de Carol Lasno. Jair Bolsonaro, do PSL, na pesquisa de agosto, tinha 20%. Em 4 de setembro, 22%. No dia 11, 26%. No dia 18, 28%. Dia 24, manteve os 28%. Agora tem 27% das intenções de votos. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%, depois 6%, passou para 8%, subiu para 19%, foi para 22%, agora tem 21%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, passou para 12%, depois 11%, continuou com 11%, manteve os 11% e agora tem 12%.
Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7, foi para 9, manteve os 9, passou para 7, foi para 8 e manteve os 8%. Marina Silva, da Rede, estava com 12%, continuou com 12%, passou para 9%, depois 6%, foi para 5% e agora tem 6%. João Amoedo, do Novo, estava com 1%, passou para 3%, continuou com 3%, estava com 2%, voltou para os 3% e agora tem o mesmo índice. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3%, continuou com 3%, manteve o mesmo percentual, foi para 2% e manteve os 2% nos demais levantamentos. Henrique Meirelles, do MDB, passou de 1% para 2%, foi para 3%, depois 2%, manteve os 2% e permanece com o mesmo percentual. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1%, continuou com 1%, foi para 0%, teve 0% novamente, voltou para 1% e manteve o índice. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, foi para 0%, voltou a ter 1%, manteve o mesmo percentual, foi para 0% e agora manteve o 0%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1%, depois 1%, permaneceu com 1%, foi para 0% e não pontuou mais. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%, continuou com 1%, foi para 0% e também não pontuou mais. José Maria Emael, do Democracia Cristã, estava com 1% na primeira pesquisa, foi para 0% e manteve o índice nos demais levantamentos. Em agosto, 29% dos entrevistados disseram ter a intenção de anular ou votar em branco. No início de setembro, 21%. Depois, 19%, em seguida, 14%, foi para 12% e agora a porcentagem de brancos e nulos é de 11%. 9% não declararam o voto ou responderam que não sabem em quem votar. Esse número caiu para 7%, continuou com 7%, se manteve em 7%, foi para 6% e agora voltou para 7%. O Ibope pesquisou também a rejeição aos presidenciáveis. Os entrevistados responderam em qual candidato não votariam de jeito nenhum. Vamos aos resultados dos 5 primeiros colocados. Jair Bolsonaro tem 44% de rejeição. Fernando Haddad, 27%. Marina Silva também tem 27% de rejeição. Geraldo Alckmin, 19%. E Ciro Gomes, 16%. 2% disseram que poderiam votar em todos. E 7% não souberam ou não responderam. A pesquisa ainda realizou 4 simulações de segundo turno, comparando o primeiro colocado nas últimas pesquisas, Jair Bolsonaro, e os demais candidatos mais bem colocados. Vamos acompanhar. Em um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, 42% dos entrevistados responderam que votariam em Haddad. Bolsonaro seria o candidato de 38%. Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando o limite da margem de erro. Brancos ou nulos somam 16%. Não souberam ou não responderam, 4%. Numa disputa entre Ciro e Bolsonaro, 44% disseram que votariam em Ciro e 35% em Bolsonaro. Brancos ou nulos, 17%. Não souberam ou não responderam, 3%. No cenário entre Alckmin e Bolsonaro, 40% disseram que votariam em Alckmin, 36% em Bolsonaro. Eles estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro. Brancos ou nulos foram 20%. Não souberam ou não responderam, 3%. Se os candidatos fossem Bolsonaro e Marina, Bolsonaro teria 40%. 38% votariam em Marina. Eles estão tecnicamente empatados. 19% votariam branco ou nulo. E 3% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de setembro. Foram entrevistados 2.000 eleitores em 126 municípios. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 04669/2018. E na noite de ontem, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou o registro de candidatura de Fernando Haddad, do PT, para a presidência da República. Vamos conversar com Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Conta então os detalhes.
Boa noite, Rosiane. Bom, essa foi a última candidatura a ser analisada pelo TSE, já que o registro de Haddad só foi apresentado no dia 11 de setembro. A data era o prazo final para o PT substituir o ex-presidente Lula na chapa, já que ele foi barrado pela lei da ficha limpa por estar preso, condenado em segunda instância a mais de 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O relator do registro de candidatura de Fernando Haddad, o ministro Luiz Roberto Barroso, argumentou que não houve notícias de inelegibilidade contra o candidato e a vice dele, Manuela Dávila. Além disso, os partidos e o Ministério Público Eleitoral não contestaram a candidatura. Agora, às vésperas das eleições, o tribunal faz uma sequência de julgamentos de representações de candidatos e pedidos de direito de resposta contra campanhas adversárias. Só nesta semana serão 3 sessões, Rosiane. A gente vai contando os detalhes dos resultados dessas sessões aqui. Sobre corrida presidencial, agora a gente tem informações sobre o estado de saúde de 2 candidatos. Ciro Gomes, do PDT, e Jair Bolsonaro, do PSL. Lembrando que Bolsonaro foi vítima de um atentado no início do mês e Ciro foi internado ontem. Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo, tem informações. Boa noite. O que dizem os boletins médicos? E Ciro já recebeu alta, né? Até participa de um debate nesse momento. Sim, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Ciro Gomes deixou o Hospital Sírio-Libanês hoje à tarde. O candidato do PDT deu entrada ontem no hospital por causa de um sangramento na urina que, segundo o boletim médico, está relacionado ao crescimento benigno da próstata. Ainda de acordo com o boletim, ele foi submetido a uma pequena intervenção cirúrgica de cauterização das áreas com sangramento, um procedimento feito sem cortes e que durou cerca de meia hora. Do hospital, Ciro seguiu para uma emissora de TV aqui de São Paulo, onde participa de um debate político, como você disse. A assessoria de Ciro Gomes informou que a agenda de campanha para amanhã está suspensa por recomendação médica. Ele tinha compromissos agendados em Minas Gerais. Já o candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro, permanece internado no Hospital Albert Einstein em um quarto, com boa evolução clínica, sem dor ou sinais de infecção, segundo o último boletim médico. Ainda de acordo com o hospital, Bolsonaro segue com exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto, Rosiane. Obrigada, Vanessa. E faltando 11 dias para a votação em primeiro turno, os candidatos à presidência da República já declararam ao Tribunal Superior Eleitoral gastos de campanha da ordem de 130 milhões de reais. Mariana Jungmann está aqui ao meu lado e conta pra gente, Mariana, em que esse dinheiro é gasto principalmente, hein? Boa noite. Oi, boa noite, Rosiane. Pois é, olha, inclusive parece que os programas de rádio e televisão continuam sendo ali o que mais consome dinheiro de campanha. Desses 130 milhões de reais, mais ou menos a metade foi aplicada nessa finalidade. Esse valor total inclui também os gastos do ex-presidente Lula, que se manteve candidato até o dia 11 desse mês, quando foi substituído na chapa petista por Fernando Haddad. Vamos conferir, então, como ficaram esses gastos. Quem mais gastou até agora foi o candidato do MDB, Henrique Meirelles, que está patrocinando a própria campanha. Meirelles investiu 43,3 milhões de reais, dos quais 24,8 milhões com os programas de rádio e TV. Em seguida vem Geraldo Alckmin, do PSDB, que gastou 42,9 milhões, sendo 15,2 milhões de reais com a campanha em rádio e TV. Lembrando que Alckmin é o candidato com maior tempo nessas mídias e que mais arrecadou do fundo eleitoral em ambos os casos por ter formado a maior coligação partidária. O terceiro que mais gastou foi o ex-presidente Lula, com 19,1 milhões de reais. Ele investiu 13 milhões e meio de reais em rádio e TV. Fernando Haddad, que o substituiu na candidatura à presidência da República pelo PT, só declarou até agora ter gasto 450 mil com o impulsionamento na internet. O líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro, do PSL, declarou ter gasto 1 milhão e 100 mil reais, sendo ali 240 mil com a propaganda televisiva ou em rádio. Quem menos gastou, segundo as declarações ao TSE, foi Cabo Daciolo, do Patriota. O total dos gastos dele foi de R$ 738, referentes à taxa de administração da empresa responsável pela arrecadação dos recursos dele. Olha, o Daciolo, Rosiane, tem cerca de 8 segundos de tempo ali de TV e rádio e tem optado
optado por ficar recolhido em oração, como ele diz, e aí tem evitado aí fazer campanha. Agora, hoje ele até desceu desde ontem, ele resolveu descer o monte e também foi para esse debate presidencial aí que está ocorrendo neste momento. Ele tinha informado que não participaria de entrevistas, nada, mas que nos debates estaria presente, é o que está acontecendo neste momento. E, Maria, eu continuo falando contigo ainda de eleições, porque é o seguinte, um outro assunto que você tem para falar para a gente é informações sobre o envio de tropas federais, né, tropas militares para ajudar nas eleições em vários locais, em questão de segurança. E quantas localidades mesmo? São mais de 500 localidades que já solicitaram essas tropas? Rosiane, para você ter uma ideia, só na sessão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral foram aprovados os pedidos de envio de tropas para 127 localidades. Até agora, os estados que mais solicitaram auxílio das Forças Armadas foram o Piauí, com 122 localidades, o Rio Grande do Norte, com 97, o Maranhão, com 72, o Rio de Janeiro, com 69 e o Pará, que terá o reforço em 60 localidades, somando aí mais de 500, como você disse, Rosiane. Em alguns casos, esse reforço é solicitado em razão da violência. Em outros, pode ser por conta do difícil acesso e o isolamento da localidade. É comum os estados pedirem a ajuda para aldeias indígenas, distritos, comunidades ribeirinhas e quilombolas, por exemplo. Os pedidos foram formulados pelos juízes das respectivas zonas eleitorais nos estados, com a finalidade de garantir a normalidade da eleição, o livre exercício do voto e o bom andamento da apuração dos resultados. Eles são todos encaminhados ao Ministério da Defesa, que é o órgão responsável por coordenar as ações das Forças Armadas. Faltam aproximadamente, então, aí 10 dias, 11 dias hoje, mas já estamos no fim do dia aí, para as eleições, Rosiane. E até lá, então, novos pedidos também podem ser feitos ainda. E analisados. Olha, e antes de encerrar este bloco, a gente volta para a redação da TV Brasil em São Paulo para falar com Vanessa Casalino, agora sobre um outro assunto, não é eleições, mas é sobre a decisão da Justiça Federal que tornou 33 suspeitos réus na Operação Lava Jato no estado. Vanessa. Rosiane, a Justiça Federal aceitou denúncia da Força Tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo. Os 33 réus são acusados de formação de cartel nas obras do trecho sul do Rodoanel e de 7 avenidas aqui da capital. A denúncia afirma que as fraudes geraram prejuízos milionários causados pelo conluio entre construtoras que, a partir de 2004, atuaram para eliminar a concorrência e definir preços de execução dos serviços. As empreiteiras, segundo o MPF, receberam ajuda de agentes ligados a empresas públicas. A Dessa Desenvolvimento Rodoviário S.A. e a IMURB, Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo, responsáveis pelas licitações. Foram instauradas 7 ações penais, 2 tratam exclusivamente da participação de agentes públicos. Entre os réus estão o ex-presidente da Dessa e ex-secretário estadual de Transportes, Dário Reis Lopes, hoje secretário de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. O ex-diretor de Engenharia da Dessa, Mário Rodrigues Júnior, o ex-presidente da IMURB e ex-secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Cardinale Branco, e o também ex-diretor da Dessa, Paulo Vieira Souza, o Paulo Preto. Em outro processo sobre o trecho sul do Rodoanel, Paulo Preto teve a prisão domiciliar determinada ontem pelo Supremo Tribunal Federal com o uso de tornozeleira eletrônica. Nas outras 5 ações respondem os integrantes das construtoras que participaram do cartel. O núcleo duro do esquema era formado por Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS, Odebrecht e Queiroz Galvão. A Dessa, em nota, disse que as obras obedeceram à legislação em vigor na época. Andrade Gutierrez, que apoia toda a iniciativa de combate à corrupção. Os demais não responderam, Rosiane. Obrigada, Vanessa. No próximo bloco, a gente traz outras informações nos corredores do poder. Eu volto já. Olá, eu sou Rosiane Kennedy. Você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma operação nacional de combate ao crime prendeu hoje 1.496 pessoas acusadas de roubo, assassinato, tráfico de drogas. Também foram apreendidos 109 adolescentes. A Operação Midas é a terceira realizada a partir de uma parceria com as polícias estaduais e coordenada pelo Ministério da Segurança Pública no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Participam da operação conjunta 8.000 policiais civis de
25 estados e do Distrito Federal. O único estado que não participa da operação, Midas, é o do Amazonas. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou que as operações têm sido lançadas de forma simultânea em todo o país para demonstrar a coordenação com as polícias estaduais. Ele disse que tem o objetivo aí de focar também no combate à lavagem de dinheiro para desarticular as facções criminosas. Confira. Nós queremos ver a possibilidade de focar, sobretudo, a lavagem de dinheiro, que é uma maneira também de golpear as facções criminosas. O Brasil hoje tem aproximadamente 70 facções criminosas, desde as menores até as maiores e mais conhecidas. E eu considero esse o principal pesadelo, o principal problema a ser enfrentado pela segurança pública, que é exatamente golpear, combater e punir as facções criminosas, que são todas elas de base prisional e que de dentro do sistema penitenciário controlam os crimes nas ruas. Raul Jungmann anunciou que o Brasil está assumindo uma meta de redução de 3,5% ao ano no número de homicídios até 2019. Sobre eleições, o ministro confirmou que investigações apontam a presença do crime organizado financiando candidatos. Confira. Nós identificamos não só nessa, como também em eleições passadas. E o que nós estamos fazendo é criando uma grade e um filtro para tentar evitar que ele chegue a se eleger e, se eleito, levar ao TSE as nossas informações para que o TSE tome as providências necessárias, que nós esperamos que seja exatamente a cassação desses representantes do crime organizado, porque não se pode admitir que representantes do crime venham a fazer parte dos parlamentos, sejam eles quais for, seja municipal, estadual ou federal. E nós voltamos a falar de Operação Lava Jato, que hoje prendeu 15 pessoas acusadas de participar de um esquema de corrupção em rodovias federais no Paraná. Entre os presos está o irmão do ex-governador Beto Richa. Pepe Richa é acusado de pagar R$500 mil em propina para a aquisição de um terreno em Santa Catarina. Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional, traz mais detalhes para a gente. Bem, Rosiane, essa foi a etapa de número 55 da Lava Jato no Paraná e investiga casos de corrupção ligados à concessão de rodovias federais no estado que fazem parte do chamado Anel da Integração. De acordo com o Ministério Público, o governo estadual firmou aditivos nos contratos, o que reduziu os investimentos e aumentou as tarifas de pedágio para os usuários. Além disso, haveria um esquema de pagamento de propinas que teria começado em 1999. Na ação de hoje, além do irmão de Beto Richa, o ex-secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Pepe Richa, mais 14 pessoas foram presas. 3 pessoas ainda não foram localizadas pelos agentes da Polícia Federal, entre elas o empresário Luiz Abe Anton, primo do ex-governador paraense. Em nota, a defesa do ex-governador Beto Richa afirma que ele nunca foi condescendente com desvios de qualquer natureza e é o maior interessado na investigação de quaisquer irregularidades. Também em nota, a defesa de Pepe Richa informa que o investigado nunca foi chamado pela Polícia Federal para esclarecer quaisquer fatos e que ainda não teve acesso ao processo. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica. E aqui em Brasília e em Goiás também teve a operação da PF do Ministério Público Federal, inclusive mais um dos desdobramentos da Operação Lava Jato. E agora a Carolina Pimentel aqui ao meu lado que conta pra gente os detalhes. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, a Operação Trilho 5 Vezes teve como objetivo investigar um suposto esquema de corrupção envolvendo a Valec, empresa pública do setor ferroviário, que é vinculada ao Ministério dos Transportes. As suspeitas envolveriam crimes de lavagem de dinheiro cometidos no período em que a empresa foi comandada pelo ex-presidente José Francisco das Neves e pelo grupo político de Valdemar da Costa Neto. São investigados desvios de aproximadamente R$7,5 milhões em obras da ferrovia Norte e Sul. Em nota, a defesa de Valdemar da Costa Neto disse que não ia comentar sobre a operação porque o político não tem relação com o caso. E a gente não conseguiu, Rosiane, contato com a defesa de José Francisco das Neves. Obrigada, Carol. Uma última notícia agora no Rio de Janeiro com Maurício de Almeida. Oi, Rosiane, boa noite. Hoje o ex-secretário de Obras, o prefeito Eduardo Paes, prestou um novo depoimento na Justiça Federal. Alexandre Pinto, que está preso, é acusado de ter recebido propina de empresas que prestaram serviços para a Prefeitura do Rio. No depoimento, ele disse que Luiz Antônio Guaraná, ex-chefe de gabinete de Eduardo Paes, que também ocupou a Secretaria de Obras, ficava com a maior parte da propina.
Nesse momento, o juiz Marcelo Bretas fez uma advertência alegando que não poderia envolver o nome de Guaraná porque ele tem foro privilegiado, como conselheiro do Tribunal de Contas do município. Durante o depoimento, Alexandre Pinto não envolveu o ex-prefeito Eduardo Paes em nenhum tipo de acusação, mas disse que outros políticos receberam propinas. E ainda falando sobre Lava Jato, o ex-secretário estadual de Saúde teve o direito de exercer medicina cassado. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Outros detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. Boa noite a todos.